Fazenda remota dos Macpherson, no norte da Austrália. 7 anos de silêncio interrompidos pela visita casual de um médico. Atrás de uma cerca de ardósia foram encontrados fragmentos de ossos que virariam o destino de todos os habitantes. 3 datas, 3 desaparecimentos misteriosos que apenas estranhos notaram, mas que a comunidade local teimosamente ignorou. Agora este caso já não pode mais ser escondido. Muitas casualidades e coincidências que não podem mais ser explicadas por lógica simples. 7h43 da manhã. Pequeno aeródromo em Red Dust Cove, cercado por terreno desértico sem vida. Jonathan Kane, médico do Serviço Médico Real de Aviação, aguarda pacientemente a autorização para o pouso da aeronave sanitária. O sol, ainda não tendo conseguido subir alto, colore o horizonte numa cor laranja empoeirada. Kane decide se abrigar do sol perto de uma cerca velha feita de ardósia que cerca a fazenda dos Macpherson. Na penumbra atrás da cerca, o olhar do médico nota casualmente pequenos pedaços esbranquiçados, como ossos de animais branqueados pelo sol. Tais achados nesta região são habituais, geralmente não perturbam ninguém. Porém, Kane fica alarmado pelo tamanho e aspecto incomum deles, muito frágeis, muito pequenos. A sensação de ansiedade aparece instantaneamente, forçando Kane a memorizar o local. Ele vai embora, tentando se convencer de que são apenas ninharias, mas os pensamentos inquietantes já não o abandonam. Na noite do mesmo dia, ele informa suas suspeitas às autoridades locais. E este encontro simples, quase casual, desencadeia uma cadeia de eventos que mudará para sempre o destino da família Macpherson. Algumas horas depois, chegam à fazenda funcionários da polícia e criminalistas. Os primeiros exames confirmam imediatamente que o médico estava certo em suas suspeitas. Nas cinzas de um velho defumador são descobertos pequenos fragmentos ósseos e 8 germes dentários, parcialmente danificados pelo fogo. O laboratório criminalístico de Darwin, que confirmou os dados após 3 dias, informa que os restos pertencem a pessoas muito jovens que vieram ao mundo há muito pouco tempo. A investigação começa a procurar pistas adicionais e quase imediatamente elas aparecem. Na parede do quarto dos fundos da casa familiar dos Macpherson pendem 3 pulseiras de tecido com datas bordadas: 18-0-2-17, 0-30-6-20, 27-0-1-20 e 4. Estes números primeiros são percebidos simplesmente como uma estranheza, mas a verificação dos registros de comunicação por satélite da fazenda mostra uma estranha coincidência. Exatamente nestas datas, a comunicação com o mundo exterior era completamente interrompida por exatamente 36 horas. A investigação se concentra em 2 figuras. Claire Macpherson, 34 anos, mãe da família. Uma mulher que nos últimos anos praticamente parou de se comunicar com qualquer pessoa fora da fazenda. Os vizinhos a descrevem como uma figura silenciosa, quase muda, aparecendo em público raramente e a contragosto. Seu status é marcado como suspeito ativo. O segundo nome, Duncan Macpherson, homem idoso e chefe de fato da família. Sobre ele se sabe ainda menos. Os vizinhos praticamente não se lembram de casos em que ele deixasse a fazenda preferindo levar uma vida fechada, completamente isolada. O status de Duncan, os investigadores definem brevemente: nas sombras. Um dos primeiros médicos que examinou a cena do crime sugeriu um ataque de cães selvagens. Nos restos ósseos foram descobertos fragmentos de pelo, o que confirmava tal versão. A polícia inicialmente se inclinava exatamente para ela. Os animais aqui são grandes, perigosos, e ataques a pessoas já haviam acontecido antes. Porém, muito rapidamente a investigação compreende que aqui tudo é mais complexo do que parece à primeira vista. Os restos parecem limpos demais, como se alguém tivesse cuidadosa e meticulosamente se preocupado em esconder quaisquer possíveis pistas. O relatório preliminar do laboratório forense, obtido após 2 dias, muda radicalmente a direção da investigação. Nos restos são descobertos traços de álcali. Este fato exclui completamente o ataque de animais, já que tais traços só podem aparecer como resultado de ação humana deliberada. A Major Crime Squad,
solicita imediatamente um mandado urgente de busca no território da fazenda Macpherson. A partir deste momento, a polícia praticamente não tem tempo para reflexões e demoras. Os suspeitos têm a chance de destruir as provas restantes. Claire Macpherson, 30 anos, sob custódia. 3 desaparecimentos misteriosos, infortúnio ou ação pensada. Passaram-se 2 dias desde que a polícia oficialmente prendeu Claire Macpherson. A sala de interrogatório na delegacia de Darwin, um ambiente pequeno e ascético, com paredes cobertas de tinta cinza desbotada. Em 2 dias, nada mudou aqui. Apenas mudaram os rostos dos policiais e se adicionaram pilhas de papéis na mesa. Claire se mantém distante, quase indiferente. Durante as últimas 24 horas, ela nem uma vez pediu comida ou água, aguardando calmamente as perguntas dos investigadores. No rosto da mulher se lê apenas cansaço e impenetrabilidade, mas ela não manifesta nenhum sinal evidente de arrependimento ou agitação. O inspetor Sam Barton estuda atentamente os papéis diante dele, entre eles, dados definitivos do laboratório criminalístico de Darwin, que confirmam que os restos ósseos e germes dentários encontrados pertencem a parentes de Claire por linha materna. Este fato agora está completamente confirmado, e Claire não nega mais sua ligação com os fragmentos encontrados. À pergunta do inspetor sobre a origem dos restos, Claire responde calma e pausadamente. Segundo suas palavras, todos os 3 cujos restos foram encontrados na fazenda vieram ao mundo já mortos. Ela afirma que simplesmente os enterrou como podia, sem envolver nenhum de seus próximos nisso. Sua voz soa convincente, mas os investigadores notam um detalhe importante. A mulher não manifesta a menor agitação ou tristeza ao contar uma experiência tão pesada. Suas respostas são percebidas como decoradas e formais, como se repetidas muitas vezes antes deste dia. Não obstante, os investigadores duvidam de seu relato. A perícia técnica mostra que Claire fisicamente dificilmente poderia ter transportado sozinha uma carga de cerca de 3 kg a uma distância de 28 metros até o local de sepultamento, especialmente considerando seu estado físico imediatamente após o parto. Os cálculos mostram baixa probabilidade de que tal manipulação pudesse ter sido realizada por ela sem a ajuda de outra pessoa. Isso leva a polícia a supor que alguém de seus próximos poderia ter sido cúmplice, ou pelo menos testemunha destes eventos. Nesta etapa, Claire muda sua versão mencionando que perto da fazenda aparecem regularmente cães selvagens, dingos, e se refere ao guarda florestal Steve Long. Ela informa que ouviu dele sobre casos em que os animais poderiam roubar e levar embora tudo o que estava mal guardado, incluindo restos. De sua parte, isso soa mais como uma tentativa de encontrar pelo menos alguma explicação para o ocorrido, do que uma acusação intencional de uma pessoa concreta. A polícia verifica esta versão e imediatamente vai ao encontro do guarda florestal Steve Long, um aborígene local que vigia a ordem nas regiões remotas do distrito. Steve, há muito familiarizado com a localidade e suas particularidades, confirma que dingos nesta parte do país realmente se encontram frequentemente. Porém, ele afirma com segurança que na noite do desaparecimento de 27 de janeiro de 2024, estava completamente em outro lugar. A confirmação do álibi do guarda florestal chega praticamente instantaneamente. O registro GPS confiscado do veículo de serviço Toyota Land Cruiser de Steve Long demonstra que o guarda florestal naquela noite estava a uma distância de 42 quilômetros da fazenda Macpherson. Isso exclui completamente seu envolvimento e participação nos eventos mencionados por Claire. Assim, a tentativa de Claire de explicar os desaparecimentos pela intervenção de animais selvagens e de alguma forma envolver o guarda florestal se mostrou infrutífera. Long, que anteriormente havia se tornado o centro de atenção da investigação, agora está completamente excluído da lista de possíveis suspeitos. Após a exclusão do guarda florestal do número de suspeitos, a investigação muda o foco. A atenção da polícia se volta para o marido de Claire, Ewan Macpherson, que até o momento presente praticamente não havia sido mencionado nos protocolos oficiais. Seu papel nos eventos, por enquanto, permanece obscuro, mas a verificação de seu álibi e meios técnicos agora se torna a tarefa prioritária da investigação.
De seus depoimentos e comportamento dependerá em grande parte a direção futura da investigação. Ewan Macpherson, marido de Claire, permanece no centro de atenção da investigação. Ele afirma que na noite do último desaparecimento se ocupava do reparo do inversor solar. Mas seu relato é verdadeiro? Na manhã de 19 de maio, os investigadores chegam de volta à fazenda Macpherson. Desta vez, o objetivo é claro. Eles devem verificar minuciosamente as palavras de Ewan Macpherson, marido de Claire. Ewan, homem de 35 anos de estatura média, recebe a polícia em silêncio, não tentando esconder a atenção. Ele sabe que a atenção agora está dirigida a ele. Ewan afirma com segurança que durante o último incidente ocorrido em 27 de janeiro, ele estava na fazenda e ocupado com o reparo do inversor da usina solar. Segundo suas palavras, a técnica falhou e ele desligava o inversor manualmente para realizar o reparo necessário. Os investigadores verificam esta declaração detalhadamente e encontram discrepâncias inquietantes. A polícia confisca o registro de log do dispositivo Victron Inverter, que registra automaticamente cada ação com ele. Os registros dizem completamente o contrário. Nas datas indicadas por Ewan, o inversor não foi simplesmente desligado temporariamente devido a uma falha. O log registrou que o dispositivo foi manualmente desligado por exatamente 36 horas. Registros de falhas ou reparos estão completamente ausentes. Os depoimentos de Ewan começam a parecer francamente duvidosos. Simultaneamente, os criminalistas encontram mais uma pista-chave no local auxiliar da fazenda. Em um balde no qual foram descobertos 5 kg de hidróxido de sódio, foi encontrada fita isolante adesiva com vestígio claramente preservado de saliva de Ewan Macpherson. A presença de sua saliva na tampa do balde, isso já não é casualidade. É uma indicação direta de sua participação ativa nos eventos. Ewan é forçado a reconhecer o fato da compra do álcali. Durante o interrogatório, ele explica sua aquisição pela necessidade de limpeza regular dos canos de água. Ewan afirma que a fazenda é velha, os canos entopem constantemente e o álcali lhe foi recomendado como meio para desentupir. Para confirmar suas palavras, ele apresenta um recibo da loja em Alice Springs, de 2 de junho de 2020. Porém, os investigadores já haviam examinado a fazenda e sabem que todos os canos de água no território são feitos de polietileno e parcialmente de mangueiras flexíveis. Estes são materiais para os quais o uso de álcali não é apenas inútil, mas destrutivo. Portanto, a explicação de Ewan sobre o destino do químico é completamente insustentável. No mesmo dia, os investigadores recebem depoimentos inesperados da prima de 3º grau de Ewan, que vive no povoado vizinho. A mulher afirma que ouviu do próprio Ewan sobre o uso de álcali para a eliminação de carcaças de cabras na fazenda. Ela tem certeza de que ele fazia isso exclusivamente para economizar no procedimento oficial de destruição de restos de animais. À primeira vista, a versão parece convincente e digna de verificação. Porém, logo é descoberto um novo fato, muito mais importante, que virá a versão da irmã. Durante o exame minucioso da fazenda no galpão, escondido atrás de uma pilha de tábuas velhas e sucata metálica, os investigadores encontram um grande balde plástico de 20 litros. Os peritos criminalistas imediatamente notam vestígios suspeitos nas paredes internas. As análises subsequentes mostram resultado inequívoco. No balde são descobertos vestígios misturados de sangue de Claire Macpherson e de alguém muito jovem de idade, exatamente aquele cujos restos haviam sido descobertos anteriormente. Esta pista se torna o argumento decisivo que refuta essa história sobre eliminação de animais. Agora a polícia sabe exatamente que Ewan não apenas participou, mas também aplicou ativamente químicos, evidentemente não para fins domésticos. Torna-se evidente que os eventos ocorrendo na fazenda Macpherson não são casualidade nem tragédia doméstica. A investigação passa para uma nova etapa. Agora todos os esforços estão direcionados para entender a figura do patriarca da família, Duncan Macpherson. Exatamente ele, membro mais velho da família, homem que permanece constantemente nas sombras, agora atrai a máxima atenção da investigação. Em seu passado, possivelmente se escondem respostas para muitas perguntas que até agora permanecem sem explicação.
Nas profundezas da fazenda Macpherson, um novo achado muda completamente a escala do ocorrido. Quem está por trás disso? Na manhã de 20 de maio, na fazenda Macpherson, reina um silêncio tenso. Os investigadores da Major Crime Squad, tendo compreendido completamente a seriedade das pistas contra Ewan, ampliam o círculo de busca. Agora sua atenção está concentrada em mais uma localização, a fossa de compostagem localizada no quintal dos fundos da fazenda. Este lugar, aparentemente completamente comum para a zona rural, até agora havia permanecido despercebido. A verificação inicial do solo leva os investigadores a decidir abrir completamente a fossa. Após algumas horas de trabalho, a uma profundidade de cerca de 2 metros, é descoberta uma densa camada de carvão vegetal, datada de aproximadamente 2017. E logo atrás dela, escondidos no solo enegrecido pelo tempo, aparecem restos ósseos pertencentes evidentemente a vários seres muito jovens. Sua quantidade faz com que os policiais congelem instantaneamente. Torna-se evidente que a escala do ocorrido aqui é muito mais ampla do que se supunha anteriormente. O grupo criminalístico imediatamente realiza teste expresso do solo e ossos com a ajuda de indicador químico especial PhosCheck. O teste instantaneamente mostra alto conteúdo de fosfatos e nitrogênio, marcador químico claro de combustão de proteínas. Assim, a suspeita de que os restos haviam sido submetidos à queima intencional se torna fato indubitável. Os eventos de 2017 agora também se tornam um episódio-chave da investigação. Para os investigadores, isso significa que os Macpherson escondiam não apenas os últimos eventos, mas também tragédias muito mais antigas. Simultaneamente, a investigação consegue encontrar uma testemunha completamente nova, um piloto do Serviço Médico de Aviação que trabalhava nesta rota ainda em fevereiro de 2017. O homem, recentemente aposentado, conta voluntariamente à polícia os detalhes daquele dia estranho. Segundo suas palavras, o voo encomendado para a ajuda médica urgente à fazenda Macpherson foi repentinamente cancelado pelo próprio cliente, embora o tempo estivesse claro e as condições de voo ideais. Este fato é registrado documentalmente e causa suspeita especial nos investigadores. Os investigadores verificam rapidamente as condições meteorológicas daquele dia, dirigindo-se ao meteorologista voluntário que mantinha um diário do clima em Red Dust Cove. O homem confirma que a visibilidade era excelente, mais de 10 quilômetros, e não existiam obstáculos meteorológicos para o avião médico. Isso significa apenas uma coisa: o cancelamento da chamada foi feito intencionalmente para prevenir o aparecimento de pessoas estranhas na fazenda exatamente naquele dia. Assim, fica claro que as tentativas dos Macpherson de esconder o que acontecia começaram muito antes e foram muito mais pensadas do que se supunha anteriormente. Adicionalmente, é realizada a investigação minuciosa de todos os restos ósseos encontrados, que, segundo primeiros depoimentos, supostamente poderiam ter sido levados por animais selvagens. O patologista judicial, tendo estudado minuciosamente os fragmentos encontrados, rejeita definitivamente esta versão. Segundo o relatório oficial, em nenhuma amostra são descobertos vestígios de mordidas ou ação de dentes de animais. Todos os danos, sem exceção, têm caráter de ação térmica. A questão dos dingos se fecha de uma vez por todas. Na mesma manhã, a polícia finalmente chega ao patriarca da família, Duncan Macpherson. Sua habitação é revistada particularmente minuciosamente. Entre os pertences pessoais de Duncan, os investigadores encontram um laptop em cuja área de trabalho está conservado um arquivo PDF com o nome Right of First Flash V2. O documento se abre e é estudado muito superficialmente para evitar detalhes excessivos. Mas mesmo uma olhada rápida permite à polícia entender que este texto está evidentemente relacionado aos eventos ocorrendo na fazenda. A partir deste momento, Duncan oficialmente se torna suspeito. Agora, a tarefa principal da investigação, estudar a personalidade de Duncan Macpherson e descobrir seu papel no que acontece. Até agora, Duncan estava nas sombras, evitando a atenção da polícia. Agora, seu passado e ideologia devem ser estudados da maneira mais minuciosa. Disso depende quão profundamente chegará a investigação e se conseguirá revelar toda a escala do ocorrido na fazenda Macpherson. Duncan Macpherson, 62 anos,
posto sob custódia. A pergunta principal da investigação: como este homem submeteu toda a família a si? Cedo na manhã de 21 de maio, Duncan Macpherson, pela primeira vez, cruza o limiar da delegacia de Darwin. Este homem idoso, antes permanecendo figura imperceptível no caso, agora parece calmo e contido. Desde o início, ele não tenta negar seu papel na vida da família, mas suas respostas são extremamente cautelosas e cuidadosamente pensadas. Para os investigadores, é evidente que Duncan é uma pessoa não simples e, evidentemente, sabe manter as emoções sob controle. No escritório dos analistas policiais já estão os resultados do estudo do documento encontrado no laptop de Duncan, o arquivo sob o nome Right of First Flash V2. Este texto, apesar de fragmentos parcialmente censurados, mostra claramente que exatamente Duncan criou a justificativa ideológica do que acontecia na família. Mas a investigação, por enquanto, não revela isso completamente, esforçando-se para entender mais através do próprio Duncan. Ao mesmo tempo, os analistas encontram um velho diário de Duncan Macpherson, datado ainda de 1998, 26 anos antes dos eventos de hoje. Entre numerosas anotações domésticas, há uma que se destaca por sua estranheza e imaginário assustador. Ele menciona que a fumaça de um ser muito jovem supostamente seria capaz de prolongar a respiração do velho pastor. Nesta etapa, a investigação entende. A ideia que Duncan posteriormente começou a usar tem raízes profundas e foi formulada muito antes dos eventos dos últimos anos. A verificação adicional do passado de Duncan leva a uma testemunha de 2002, um veterinário local. Ele informa à polícia que no início dos anos 2000, Duncan já aplicava métodos estranhos na fazenda. Defumava cabritos pequenos, explicando isso com algum destino medicinal. Então não deram importância a isso, considerando um capricho estranho, mas relativamente inofensivo de um fazendeiro idoso. Agora tudo parece diferente. Um interesse especial desperta na investigação a própria construção da fossa de compostagem, transformada de fato em um enorme defumador. Quando os investigadores solicitam documentos de sua construção, rapidamente se descobre que a fossa foi erguida pouco antes do início dos primeiros eventos conhecidos. O recibo da empresa Catherine Bricks, de 2016, mostra a compra de 600 tijolos refratários. Estes tijolos realmente estavam disponíveis no mercado australiano no período indicado, e Duncan não nega sua aquisição. Porém, ele não explica o verdadeiro destino de tal grande quantidade de material especializado. A investigação rapidamente nota um detalhe importante. A data da compra dos tijolos coincide com a primeira gravidez de Claire Macpherson. Agora o quadro gradualmente começa a se formar. Duncan evidentemente se preparava antecipadamente para os eventos, planejava e preparava a base técnica muito antes do início do primeiro episódio registrado. O advogado de Duncan, presente em todos os interrogatórios, tenta direcionar a atenção dos investigadores para outro lado. Ele declara oficialmente que a fossa de defumação era usada exclusivamente para tratamento e defumação de gado agrícola. Esta explicação soa plausível. A fazenda Macpherson realmente mantinha muitos animais, e à primeira vista as palavras do advogado têm direito à existência. Porém, os investigadores já sabem que a explicação simples não bate com os fatos estabelecidos anteriormente no local. Agora é necessária uma pista firme que pudesse refutar definitivamente esta versão. A solução vem rapidamente. Os criminalistas enviam à fazenda um analisador portátil de fluorescência de raios X que permite estudar detalhadamente a composição química da alvenaria de tijolos. Os resultados da análise são extremamente claros. Nos tijolos são descobertas micropartículas de fosfato e cálcio, restos típicos que aparecem exclusivamente em contato com restos humanos. Nenhuma aplicação agrícola de tais vestígios pode existir. A falsa versão do advogado sobre a aplicação da fossa de defumação para animais desmorona sob a pressão desta pista científica direta. Após estes achados e provas, a investigação entende. O papel de Duncan não se resume apenas à participação técnica ou simples liderança da família. Ele evidentemente se ocupava da preparação planejada de eventos, usando ao mesmo tempo convicções profundamente implantadas na consciência da família.
Agora chegou a hora de estudar mais atentamente o aspecto psicológico. Como exatamente Claire e os demais membros da família puderam se encontrar sob tão forte influência de Duncan e como esta influência funcionou durante anos. A cidade enfraquece o sangue. Esta era a lenda principal da família Macpherson. Mas como o medo do exílio se tornou o principal instrumento de controle sobre Claire? Na manhã de 23 de maio, os investigadores recebem prova importante que esclarece o estado psicológico de Claire Macpherson, figura central da investigação. Entre a multidão de papéis confiscados da casa Macpherson anteriormente, é descoberta uma carta enviada por Claire à sua irmã ainda em 2019. Nesta carta curta e desesperada, Claire confessa à irmã que se ela não conseguir passar por certo ritual misterioso, então, segundo sua profunda convicção, sua vida se interromperá antes que ela complete 30 anos. Estas palavras soam sinistras, mas explicam muito do que anteriormente parecia completamente inexplicável. Os investigadores pela primeira vez veem distintamente que exatamente o medo diante do castigo mítico poderia reter Claire de fugir ou pedir ajuda. Agora é evidente. O controle de Duncan Macpherson sobre ela não é apenas cruel, mas também cuidadosamente pensado. Para maior compreensão da situação, a polícia convida um psicólogo experiente especializado em casos de influência sectária. Após análise detalhada de cartas, depoimentos e comportamento de Claire, o psicólogo faz conclusão inequívoca. Na mulher estão presentes sinais pronunciados de transtorno dependente, que são característicos de pessoas que durante anos foram submetidas a controle cultural. O psicólogo explica aos investigadores que tal influência é alcançada através de tratamento prolongado e sistemático da consciência, baseado no medo do isolamento e exílio da comunidade. No caso de Claire, o medo diante da possibilidade de se encontrar na cidade onde, segundo a lenda familiar, o sangue enfraquece, se tornou absoluto e esmagador. Agora é importante para os investigadores entender o quanto a própria Claire percebia a gravidade de suas ações. Segundo os resultados da perícia de psicólogos e psiquiatras fornecida à investigação, fica claro: Claire realmente agia sob fortíssima sugestão e pressão por parte do patriarca da família. Porém, no relatório é sublinhado que a mulher entendia completamente as consequências de suas ações e podia avaliá-las no quadro da realidade. Isso significa que, apesar da pressão, Claire não está privada de responsabilidade completamente. A polícia agora vê claramente diante de si uma pessoa que se encontrou simultaneamente vítima e participante de crimes. Esta dualidade complica consideravelmente as ações ulteriores da investigação e a tomada de decisão definitiva. Em resposta a estas conclusões, o advogado de Claire insiste na versão de psicose pós-parto. A defesa tenta provar que a mulher não percebia suas ações e não podia se dar conta devido ao estado psicológico extremamente pesado causado pelo parto. Embora esta explicação tenha direito formal à existência, os dados das conclusões psiquiátricas já existentes enfraquecem consideravelmente esta versão. Os investigadores entendem que só após exames médicos mais profundos será possível rejeitar ou confirmar definitivamente esta pista. Porém, neste momento aparece mais um testemunho importante que muda completamente a visão do caso. Ao estudar o registro de mensagens por satélite do modem Iridium da fazenda Macpherson de 26 de janeiro de 2024, é descoberto um SMS curto de Claire para Duncan. O texto é lacônico e claro: "Estou pronta. Por nós." Para os investigadores, esta mensagem se torna a prova mais importante, confirmando o caráter consciente de suas ações e a presença de intenção. Agora, já é impossível perceber Claire apenas como vítima passiva das circunstâncias. Ela evidentemente participava do planejamento e realização de tudo o que aconteceu na fazenda, embora o grau de sua consciência e submissão ainda requeira análise ulterior. Após a descoberta deste SMS, a polícia procede ao estudo da história de compras e uso de kits obstétricos comprados regularmente pela família Macpherson. Esta linha de investigação leva à cooperativa agrícola local Red Dust Agricultural. Os investigadores pretendem descobrir quem e quando exatamente comprava os complexos médicos e o quanto isso está relacionado aos eventos na fazenda Macpherson.
uma pista inesperada do passado esclarece a participação de pessoas externas. Quem se escondia por trás da compra de materiais médicos? Cedo na manhã de 25 de maio, à delegacia de Darwin chega uma mensagem inesperada de um remetente desconhecido. Ela contém uma fotografia de fatura para kit obstétrico número 229 de 2020. A assinatura do contador no documento é distintamente visível. Ross Moss. Este nome aparece pela primeira vez no curso da investigação e para a polícia isso se torna um sinal. É hora de olhar mais atentamente para uma pessoa que anteriormente não figurava de modo algum nos materiais do caso. Os investigadores começam a verificação e rapidamente estabelecem que Ross Moss é um ex-membro da comunidade Macpherson. Ele a abandonou em 2021 e desde então vivia separadamente, evitando contatos com a família. A investigação consegue encontrá-lo rapidamente e citá-lo para interrogatório. Durante a conversa com a polícia, Ross Moss concorda em contar sua versão dos eventos. Ele confirma que pertencia à comunidade e executava funções contábeis. Em particular, formalizava compras de materiais médicos e químicos. Porém, segundo suas palavras, Duncan Macpherson lhe dizia pessoalmente coisas estranhas que já então pareciam inquietantes para Ross. Supostamente não compartilhar a carne do primogênito era considerado grande pecado. Ao mesmo tempo, Moss insiste que então não percebia estas palavras literalmente e não podia supor as verdadeiras consequências destas compras. Paralelamente aos depoimentos de Moss, a polícia realiza auditoria da empresa Red Dust Agricultural, pela qual passavam os pagamentos. A verificação de auditoria do ASIC confirma que esta cooperativa, de fato, era uma empresa fantasma. Pela conta no banco Catherine Bank, passavam pagamentos não apenas por kits médicos, mas também por químicos, incluindo hidróxido de sódio e extrato de acácia. Os investigadores se interessam diretamente se Ross Moss estava informado sobre o objetivo destas compras. Sua resposta soa convincente. No início, ele afirma que não sabia absolutamente nada, considerando que se tratava apenas de partos domésticos ocultos, difundidos nas comunidades rurais da Austrália. Porém, logo suas palavras são postas em dúvida. No pendrive confiscado dele no dia da detenção e imediatamente lacrado com uso de hash SHA-256, é descoberta a correspondência na qual Moss discutia pessoalmente detalhes de compra de álcali. As mensagens continham indicações sobre urgência de entrega imediatamente após o parto, o que evidentemente testemunhava sua compreensão da especificidade da situação. Agora fica claro que Moss sabia mais do que confessava anteriormente. Ele não era simplesmente contador, mas era importante na cadeia de fornecimento de materiais usados nos crimes na fazenda Macpherson. Ross Moss tenta se apresentar como pessoa pequena demais e insignificante para entender as verdadeiras intenções de Duncan e da família Macpherson. Ele diz que se via apenas como executor comum, obrigado a cumprir indicações de membros mais velhos da comunidade. Os investigadores fixam atentamente esta versão, porém já é claro que o grau de informação de Moss era consideravelmente mais alto do que ele tenta mostrar. Não obstante, nesta etapa é importante sublinhar que o papel de Moss não é chave ou dirigente. Ele não era ideólogo, mas propriamente suas funções tinham caráter prático. A prova mais importante aparece no mesmo dia quando especialistas criminalistas investigam minuciosamente as planilhas eletrônicas confiscadas de Ross Moss. Entre elas é descoberta uma anotação FF Window 36H. Ao verificar datas e comparar com os registros do operador de comunicação por satélite Iridium, fica claro que o quadro temporal designado na planilha coincide completamente com os períodos já conhecidos de 36 horas de desconexão de comunicação da fazenda Macpherson. Esta pista inequivocamente prova que Moss conhecia não apenas os fatos em si, mas também o tempo exato dos eventos ocorrendo. A partir deste momento, Ross Moss oficialmente passa ao status de testemunha da acusação. Ele não tenta mais negar seu conhecimento das circunstâncias, entendendo que a resistência ulterior é inútil. Com o aparecimento de Moss e seus depoimentos, a investigação finalmente recebe a chave da participação direta de cada um dos 3 personagens principais: Claire, Ewan e Duncan. Agora a polícia se prepara para passar a análise de materiais de vídeo que devem fixar sua participação direta
e confirmar definitivamente o grau de responsabilidade de cada um. A investigação na reta final. A pergunta principal agora é quem exatamente era o iniciador: o patriarca Duncan, a mãe Claire ou seu marido Ewan Macpherson. 28 de maio, 3 dias após os depoimentos-chave de Ross Moss, a investigação recebe novas provas que esclarecem o papel de cada um dos 3 suspeitos. Agora a atenção principal está cravada na personalidade de Ewan Macpherson, que anteriormente parecia a figura menos significativa entre os suspeitos. Na manhã, na casa Macpherson, a polícia encontra um bilhete escondido entre papéis e livros velhos de Ewan. No bilhete está escrito laconicamente: "Queime enquanto está quente, senão os espíritos choram." Este texto imediatamente causa nos investigadores associações com o diário de Duncan Macpherson, anteriormente confiscado e minuciosamente estudado. Os policiais enviam o bilhete para a perícia. No mesmo dia, o perito linguista dá a conclusão, confirmando que as palavras do bilhete são absolutamente idênticas aos giros estilísticos e linguísticos usados por Duncan em anotações de diário feitas há muitos anos. Isso fala que o patriarca não apenas controlava a família, mas também influía diretamente nos atos de Ewan, ditando-lhe mesmo formulações de ações. Ewan, evidentemente, não era figura autônoma. Para a investigação, se torna importante entender quem é então Ewan Macpherson. Apenas um peão no jogo alheio ou executor direto de ações pesadas? O psiquiatra, tendo estudado materiais do caso e resultados de conversas com Ewan, apresenta a conclusão inequívoca: o intelecto do suspeito é consideravelmente inferior à média, e ele estava sob sugestão absoluta de Duncan e Claire. O psiquiatra o caracteriza como pessoa conduzida, capaz de executar indicações sem fazer perguntas e sem analisar consequências. Isso explica por que Ewan se tornou participante de eventos pesados sem opor resistência alguma. Enquanto isso, o advogado de Duncan empreende tentativa de defender seu cliente, afirmando que o patriarca nunca esteve presente diretamente durante a queima de restos e, consequentemente, não pode ser acusado de participação direta. Segundo a versão da defesa, todas as ações eram realizadas exclusivamente por Ewan, e o patriarca não leva responsabilidade pessoal por estes eventos concretos. Porém, a polícia já tem fatos que refutam tais afirmações, e logo aparece a pista definitiva que fecha quaisquer dúvidas sobre o papel de Duncan. Na noite de 28 de maio, a polícia obtém acesso à última pista decisiva. É uma gravação de vídeo do telefone celular de Ross Moss, feita em 3 de junho de 2020. A qualidade do vídeo é suficientemente alta, e as figuras na gravação são facilmente reconhecíveis. Nas imagens se vê distintamente que perto da fossa de defumação está exatamente Duncan Macpherson. Exatamente sua voz dá indicações claras de baixar o balde. Apesar das afirmações da defesa, agora está exatamente estabelecido: o patriarca esteve pessoalmente presente e dirigiu o processo. Este vídeo se torna a prova decisiva, conectando definitivamente Duncan à participação direta nos eventos ocorridos. Após a análise de todas as provas apresentadas, a polícia transmite o dossiê reunido ao Crown Prosecution Service, serviço de acusação real. Agora o caso oficialmente passa à etapa de preparação do processo judicial. A acusação está segura da força das provas reunidas e pretende apresentar no tribunal um quadro exaustivo da participação de cada suspeito. 12 de março de 2025, no Tribunal Supremo do Território do Norte, em Darwin, começa a sessão final. Ao longo de vários meses de audiências judiciais e trabalho minucioso da investigação, o quadro que a polícia montava meticulosamente de numerosos fatos e pistas adquiriu sua completude. Hoje, quase um ano após os primeiros achados chocantes na fazenda Macpherson, o juiz anunciará sua decisão. A sala do tribunal está cheia até explodir, mas nela reina silêncio absoluto. Os suspeitos, Duncan, Claire e Ewan Macpherson, se encontram atrás de uma divisão de vidro, esperando silenciosamente o anúncio do veredito. Eles tomaram a decisão de julgamento sem participação de jurados, o que fala do desejo de evitar atenção adicional. Porém, o interesse público por este caso é enorme e compreensível. O crime se revelou tão embaraçado e horrível que deixou marca na consciência de toda a região. O juiz enumera metodicamente as provas, sem comentários supérfluos, montando o quadro geral do crime.
Ele confirma que as chamadas do serviço médico RFDS à fazenda realmente eram canceladas pelos próprios membros do clã. Todos estes episódios coincidiam com a desconexão manualmente efetuada da comunicação por satélite através do modem Iridium, que era silenciado por exatamente 36 horas. Exatamente este tempo era usado para realizar rituais e subsequente ocultamento de quaisquer provas. A investigação estabeleceu que ainda em 2016, Duncan Macpherson construiu antecipadamente uma fossa especial, revestindo com tijolos refratários especiais. Seu destino foi claramente estabelecido por peritos criminalistas com a ajuda do analisador XRF, que revelou restos de material biológico humano. Os químicos para o ocultamento de restos eram comprados repetidamente, e 3 vezes foi registrada a compra de grandes lotes de hidróxido de sódio. Junto com madeira de acácia, o químico era usado para a destruição completa de todos os vestígios biológicos. As pulseiras de tecido com datas bordadas encontradas na habitação da família se revelaram confirmação documental dos eventos realizados. Cada data coincidia com períodos de desconexão de comunicação e descoberta de vestígios de destruição de restos. A análise de DNA estabeleceu sem dúvidas o pertencimento das vítimas à família Macpherson. O vídeo-chave fornecido por Ross Moss confirmou a direção direta de Duncan Macpherson de todos os processos. Sua voz e figura são distintamente visíveis nas gravações onde ele dá ordens de baixar o balde na fossa. À medida que o juiz lê os detalhes do crime, Duncan Macpherson perde o autocontrole. Seu rosto, habitualmente imperturbável, de repente se deforma e ele se levanta bruscamente de seu lugar. Os oficiais de justiça reagem instantaneamente, conseguindo contê-lo, mas Duncan grita várias vezes: "Eu salvava o sangue." Sua voz treme. Nos olhos lampeja pânico, mas rapidamente o fazem sentar de volta. Ele não diz mais nada, olhando silenciosamente à frente. O juiz não comenta de modo algum este episódio, continuando a ler a parte final de sua decisão. O tribunal estabelece que Claire Macpherson agia sob influência de medo e sugestão, porém percebia completamente as consequências de suas ações e participava ativamente no que acontecia. Ewan Macpherson, segundo conclusão de psiquiatras, se revelou pessoa de nível intelectual baixo, completamente submetida à influência da esposa e do patriarca, mas não obstante participou pessoalmente na destruição de vestígios de crimes. Quanto a Duncan Macpherson, seu papel é reconhecido como central. Ele é o iniciador, organizador e principal inspirador de todos os eventos ocorridos. O tribunal também sublinha separadamente: apesar de todos os esforços da investigação e criminalistas, o número exato de vítimas, especialmente relativas ao período de 2017, é impossível determinar devido à destruição de amostras de DNA pelo tempo e ação de substâncias químicas. Assim, a verdadeira escala do ocorrido pode permanecer desconhecida para sempre. Na conclusão da sessão, o juiz do Tribunal Supremo do Território do Norte emite a sentença definitiva sobre o caso. Claire Macpherson é reconhecida culpada e condenada à prisão perpétua com prazo mínimo de cumprimento de pena de 25 anos. Apesar das circunstâncias atenuantes de pressão psicológica, o tribunal reconheceu suas ações pesadas demais para considerar menor medida de punição. Duncan Macpherson, reconhecido organizador principal e inspirador, é condenado a 30 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Ewan Macpherson é reconhecido culpado de participação ativa nos crimes e recebe 22 anos de prisão. A última frase do juiz soa uniforme e seca. O número exato de vítimas de 2017 é impossível estabelecer. Nisso terminam as palavras. O juiz fecha a pasta com materiais do caso e abandona a sala de audiências. Atrás dele, a sala abandonam lentamente jornalistas e escassos espectadores. Os acusados são silenciosamente levados por funcionários do Serviço de Segurança do Tribunal. A fazenda Macpherson agora está fechada e lacrada pela polícia. A fossa de compostagem, local das últimas pistas e achados mais terríveis, permanece sob lacre especial. O vento do deserto espalha silenciosa e indiferentemente a poeira vermelha pelo terreno sem vida, guardando segredos ainda não revelados e possivelmente perdidos para sempre deste lugar sombrio.